Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Coni Madeb, a Cristo para Todos, Assembleia Deus Cristo para Todos. E hoje nós iremos abordar a lição de número 12. Nesse trimestre estamos falando de Jesus no Evangelho de Mateus. Hoje na lição 12 falaremos da vinda de Cristo. Jesus há de voltar. E essa vinda deve haver, da nossa parte, vigilância e preparação. E também esperança na promessa do reino eterno. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Muito bem, o texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus 25, verso 21, onde lemos: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A verdade central desse verso é que a vinda de Cristo é iminente e com os seus discípulos devemos viver em constante vigilância, preparação e esperança. Vejamos então a nossa leitura bíblica em classe e vamos ver os objetivos dessa lição. Primeiro, ajudar a discernir os tempos sem ansiedade, mas sim com vigilância e fé. Segundo objetivo, incentivar os fiéis a viver em constante vigilância espiritual. E terceiro, apresentar o resultado da fidelidade aos santos. Mateus, capítulo 25, verso 1 ao 10, a parábola das 10 virgens. Aqui nós podemos aprender sobre a vigilância, preparação, prudência, que devemos ter para a volta do Senhor. Mateus 25, 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Olha só que lição podemos tirar dessa parábola, não é? Vamos lá. A introdução. A vinda de Cristo é uma promessa central na fé cristã e sua eminência nos desafia a viver com vigilância, preparação e esperança. A vigilância nos chama a estar prontos e a preparação exige que vivamos de acordo com os princípios do reino. A esperança nos sustenta também a certeza que ao fim herdaremos a vida eterna com Deus. Falemos dos sinais dos tempos e o princípio das dores. Os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos nos mostram a realidade do mundo caído. Essa verdade requer a manutenção da esperança e da vigilância,
sabendo que esses eventos são temporários e fazem parte do plano divino. É preciso firmeza na fé, preparação para enfrentar as dificuldades, enquanto se aguarda o retorno glorioso de Cristo, que trará a restauração de todas as coisas. Oh, esperança bendita essa da volta de Jesus. Vamos aos sinais, guerras e rumores de guerras. Não é o que nós estamos vendo hoje? Israel contra o Irã, Rússia contra a Ucrânia e tantas outras guerras aí que estão para surgir. Jesus alerta sobre os conflitos e desordens que antecedem sua volta, mas nos ensina a não ceder ao medo. Mateus 24, verso 6, em um mundo marcado por tensões geopolíticas, é necessário viver com confiança em Deus, sabendo que são conflitos, não são sinais imediatos do fim, mas parte do plano divino, o chamado princípio das dores. A calma e a fé devem prevalecer, mesmo em tempos de crises internacionais, crises locais, crises atuais, lembrando que a soberania de Deus está acima de qualquer situação ou de qualquer crise. Vamos ao ponto 1.2, outros sinais como fome e catástrofes naturais. Jesus descreve eventos catastróficos como parte das dores do parto que antecedem a sua vinda, Mateus 24, 7. O aumento de desastres naturais, crises sanitárias, é um lembrete da fragilidade humana, mas também do chamado para a solidariedade e fé em Cristo, que nos prepara para tempos difíceis. É também nos tempos difíceis que alguns se convertem a Cristo e vêm para Jesus. Raramente as pessoas vêm quando está tudo bem, mas quando o problema aparece, as pessoas decidem vir. E os dias atuais se apresentam como um tempo de crescente preocupação com o meio ambiente, com as mudanças climáticas que provocam os desastres naturais. A preparação espiritual também é crucial para viver com esperança e não com pânico. Vamos, perseguição e testemunho cristão. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vós serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, verso 9. Jesus advertiu os discípulos e a advertência se estende até nós hoje, a igreja, mesmo 2000 anos depois, que eles seriam perseguidos por causa de sua fé. João 15, verso 20. O cristão deve sim estar preparado para enfrentar oposição por sua fé, mantendo-se firme na verdade e no amor de Cristo. Mesmo em um mundo cada vez mais hostil, a perseguição é algo que é inevitável para aqueles que seguem a Cristo, pois o mundo rejeita o seu testemunho. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão tribulações, perseguição. Vamos ao ponto 2, a importância da vigilância e da fidelidade. A vigilância envolve viver de maneira constante em santidade, aguardando a qualquer momento o retorno do Senhor, enquanto que a fidelidade se refere à dedicação em servir a Deus, em cumprir a sua vontade. A combinação desses dois, santidade e fidelidade, garante que estaremos prontos para receber a recompensa eterna no reino de Deus, conforme a Bíblia nos ensina, através das parábolas e das exortações de Jesus. Vejamos algumas parábolas de Jesus agora. Por exemplo, a parábola do servo fiel.
Jesus ensina que o servo fiel é aquele que cumpre sua responsabilidade, enquanto espera o retorno do Senhor. Mateus 24, 45 a 47. Os cristãos devem serem fiéis nas suas responsabilidades cotidianas, com cuidado com os outros e com a obra de Deus, aguardando a vinda de Cristo com diligência. A parábola aqui reforça a necessidade de fidelidade nas pequenas tarefas que são um reflexo de nossa preparação para o retorno de Cristo. A vida cristã é marcada pela fidelidade em ações cotidianas, não esperando pelo retorno de Cristo apenas em momentos grandiosos, mas em cada tarefa do dia a dia. Vejamos a vigilância do cristão. Diz assim, portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25, verso 13. A ênfase de Jesus está direcionada à necessidade da vigilância, e essa vigilância é algo constante, pois, como ninguém sabe o momento, nem o dia, nem a hora da sua volta, devemos vigiar. A vigilância implica em uma vida constante de oração, de estudo da palavra de Deus e de uma vigilância moral para que não venhamos a cair em nenhum pecado que venha afetar ou trazer escândalo para o nome do Senhor. Devemos também, na vigilância, evitar distrações e viver na expectativa da vinda de Cristo. É essencial, pois o retorno de Cristo será repentino, e ninguém sabe a hora e o momento. Mateus 24, 36. No mundo repleto de distrações, o cristão deve sim estar atento ao chamado de Deus, não deixando de viver com responsabilidade e fé, pois o retorno de Cristo será inesperado, será no momento em que não se espera. Vamos à parábola das 10 virgens. Jesus fez esse discurso sobre o fim dos tempos no Monte das Oliveiras, pouco antes da sua morte, Mateus 25, verso 1 ao 13. Essa parábola mencionada por Jesus, a parábola das 10 virgens, se insere num contexto mais amplo das últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos sobre como se preparar para a sua vinda. Ele aqui usa uma imagem de um casamento, um evento social de grande importância na sociedade judaica da época. Essa parábola tem por principal ensinamento a preparação espiritual contínua, porque o cristão não pode esperar pela volta de Cristo sem estar em constante atento e pronto para encontrá-lo. É uma exortação à manutenção das lâmpadas acesas, prontas para a chegada do Senhor, vivendo uma vida de santidade, de unção, representada pelo óleo, e de expectativa. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição de hoje: o juízo final e a redenção do povo de Deus. A redenção do povo de Deus se manifesta na promessa de salvação e de vida eterna para aqueles que permanecerem fiéis, recebendo a recompensa pela sua obediência. O juízo final será baseado na justiça divina, mas também na misericórdia e graça de Deus para os que são seus. Falemos da fidelidade no serviço. A fidelidade no uso dos dons será recompensado com maiores responsabilidades e com alegria eterna. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 23. É necessário servir a Deus com dedicação, utilizando seus recursos e talentos para a glória dele. Todas as atividades dos cristãos devem manifestar louvor
e obediência a Deus. Colossenses 3, verso 23 a 24. Tudo que faz de coração, não como para os homens, mas para Deus. Paulo incentiva os cristãos a permanecerem firmes na fé. Ele os encoraja a não desanimarem diante das dificuldades, mas a perseverarem na dedicação à obra de Deus, sabendo que seus esforços no serviço ao Senhor têm valor eterno e não são em vão. 1 Coríntios 15, verso 58. Separação final. Jesus delineia o juízo final, onde todas as nações serão reunidas diante dele para serem julgadas. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus 25, verso 32 e 33. Aqui, Jesus usou a metáfora do pastor, que separa ovelhas, representando os justos, dos bodes, representando os ímpios. As ovelhas colocadas à direita são símbolo de obediência à fé, enquanto que os bodes colocados à esquerda simbolizam rejeição e desobediência. Mateus 25, 32 a 33. É preciso viver uma vida digna, cujas ações resultam no nome registrado no céu. Apocalipse 20, verso 12. A redenção prometida. Os justos herdarão o reino, preparado por Deus desde a fundação do mundo. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, verso de número 34. Esse é o momento da recompensa eterna, para aqueles que viveram conforme a vontade de Deus, praticando o amor e a justiça. Esse verso permite a lembrança da esperança eterna que existe nos filhos de Deus. A fidelidade e a obediência a Cristo, manifestada no amor ao próximo e no serviço ao reino, são recompensadas como a promessa de vida eterna, num lugar que já está preparado. João, capítulo 14, verso 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Conclusão. Por fim, a certeza de seu retorno glorioso deve nos inspirar a nossa dedicação diária à vontade de Deus, a prática do amor ao próximo e, por fim, viver com o coração voltado para essa promessa, que nos ajuda a enfrentar os desafios presentes com perseverança, sabendo que a recompensa eterna nos aguarda. Que possamos estar prontos para esse grande dia, firmes na fé e confiantes na herança do reino eterno, preparado para nós antes da fundação do mundo. Vamos ao questionário dessa lição para reforçarmos tudo o que pudemos verificar aqui e aprender. Vamos à primeira pergunta. Jesus alerta sobre os conflitos e desordens que antecedem sua volta. Não nos ensina aqui a resposta seria ceder ao medo. Tem gente que fica preocupada e tem medo, não é? Vamos à segunda pergunta. É um lembrete da fragilidade humana, mas também do chamado para solidariedade e fé em Cristo. O que é um lembrete para nós? O aumento de desastres naturais, de crises sanitárias, financeiras e tudo mais. Vamos à terceira pergunta. A vida cristã é marcada pela
Muito bem, a vida cristã é marcada pela fidelidade nas ações cotidianas e pela santidade, lembre disso. Quarta pergunta, qual foi o monte onde Jesus discursou sobre o fim dos tempos? Bom, de acordo com Mateus 24, o monte era o Monte das Oliveiras, que fica bem em frente à cidade de Jerusalém. Quinta pergunta, qual metáfora Jesus usou para exemplificar a separação dos justos da dos ímpios? E aqui a resposta é, no Mateus 25, a metáfora usada é a metáfora do pastor, que separa as ovelhas dos bodes, pondo as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Com isso, meus amados irmãos, concluímos mais uma lição. Semana que vem será a lição 13, concluindo essa revista do Evangelho de Mateus, não é? A vitória de Cristo, a semana que vem, o amor e a ressurreição em missão. A missão é ir por todo mundo, ensinando, guardar todas as coisas que vos tenho mandado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vitória de Cristo, vitória sobre a morte, o seu amor em dar a sua vida, a sua ressurreição e depois a nossa missão. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube para mais vídeos. Ali você vai encontrar nada mais, nada menos do que 8.000 vídeos. 8.000 vídeos em 259 pastas, organizada por assuntos. Você entra lá nas pastas, vai encontrar os vídeos, tem um comentário de toda a Bíblia. Se descer, são 259, você tem que descer todas, chegar na primeira lá embaixo, enquanto comentário Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.